No sótão da casa dos nossos pais, o tempo parecia ter parado. A luz fraca que entrava pela janela pequena iluminava a poeira que dançava no ar. Aquele lugar era um relicário de memórias, mas havia algo que nunca havíamos tocado: um baú de madeira escura e antiga. Nossa mãe sempre o manteve trancado. Ela dizia que era um baú de coisas sem importância, mas o olhar dela sobre ele era de quem guardava um tesouro ou um segredo. Agora, com a ausência dela, o baú parecia nos chamar. Sua existência silenciosa era quase um convite. Minha irmã, a Marina, olhou para mim. Os olhos dela, tão iguais aos meus, refletiam a mesma curiosidade e uma certa apreensão. A nossa cumplicidade, construída em 45 anos de vida, estava ali, na mesma sintonia. O baú tinha um cadeado enferrujado. Com um puxão leve, ele se partiu com um estalo seco. A tampa de madeira rangeu lentamente. Um cheiro de papel velho e guardado por anos nos atingiu em cheio. Dentro, um emaranhado de lembranças. Fotografias em preto e branco, certificados amarelados e uma pilha de cartas, amarradas por uma fita desbotada. Peguei a carta do topo. A caligrafia era elegante, mas a tinta estava apagada. Era de um homem, endereçada à nossa mãe. Minha amada, sei que você está com a nossa filha nos braços. Eu li e reli. Uma filha? Nossa mãe casou-se apenas com nosso pai. E nós éramos as únicas filhas, gêmeas idênticas. Aquela frase não fazia o menor sentido. Continuamos a ler. A cada palavra, a confusão aumentava. Eu sei que ela está segura. Cuide da nossa filha. Ela é a nossa esperança. Havia mais cartas, todas do mesmo homem. Todas falando da nossa filha e de uma dor profunda, de uma perda que parecia irreal. No fundo do baú, uma surpresa ainda maior, um documento oficial de maternidade de um hospital, com o nome da nossa mãe e do nosso pai. Mas abaixo deles, a ficha técnica de um segundo nascimento. Um nome desconhecido, uma família que nunca tínhamos ouvido falar. Ali, em um canto, a revelação, uma nota manuscrita com a caligrafia da nossa mãe, em letras pequenas e tremidas. Para o bem da criança, o segredo deve ser mantido. Nossa mãe não era a mãe biológica da Marina, e pelo que tudo indicava, a Marina não era minha irmã gêmea. A revelação nos deixou sem chão. O baú, que abriu com o estalo, havia quebrado uma vida inteira de certezas. As cartas e documentos espalhados na mesa pareciam nos julgar. Cada detalhe agora tinha um novo e sombrio significado. De repente, pequenas memórias de infância ganharam um peso enorme. Nossa mãe sempre teve uma relação diferente com a Marina. Um amor intenso, mas também uma preocupação excessiva. Era um carinho que parecia misturar amor materno com um certo medo. Por exemplo, ela insistiu que a Marina tivesse aulas de violino, algo que nunca aconteceu comigo. E a Marina tinha um sinal de nascença no tornozelo, uma pequena marca que nossa mãe cobria com um carinho que parecia uma espécie de pavor. Ela dizia que era uma marca da sorte. Agora, pensávamos que era um sinal que a ligava a outra pessoa, a outra vida. E o nosso pai. Comigo, a relação era fluida, natural, de pai e filha. Com a Marina, ele era carinhoso, mas tinha uma formalidade que nunca entendi. Ele a tratava como um convidado muito querido, mas não como a filha que ele gerou. Nas fotos de infância, somos idênticas, sorrisos iguais, vestidos iguais. Mas a Marina sempre foi mais introspectiva, mais quieta, sensível. Eu, mais prática, mais aberta. Achávamos que era só a diferença de personalidade. Mas a verdade parecia ser muito mais profunda. A carta do baú falava de uma nossa filha, e por tudo que parecia, a Marina era a filha daquele homem. A nossa vida, construída sobre a base de sermos irmãs gêmeas, desmoronou em instantes. Aquele laço de sangue não existia. Mas o nosso laço, o de afeto, era inegável. Crescemos juntas. Compartilhamos segredos, risadas, medos. A dor da nossa mãe, que agora entendíamos, era a dor de ter que manter um segredo tão pesado. O que você acha dessa história até agora? A busca por respostas nos levou à cidade citada no documento. Uma cidade pequena, silenciosa, com ruas tranquilas. Ali, encontramos a família Vieira. Um casal de idosos nos recebeu na porta. O senhor Vieira tinha o mesmo olhar triste, o mesmo sorriso melancólico do homem das cartas. Eles nos convidaram a entrar. O que se seguiu foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Eles nos contaram sua história. Um casal que esperava a primeira filha com imensa alegria. Mas no dia do parto, a tragédia. O hospital lhes informou que a criança havia nascido morta. Unmarried grave. Um luto profundo, um caixão vazio, a dor de ter que enterrar a esperança. Eles acreditaram no hospital, e o senhor Vieira, em sua dor, continuou a escrever cartas à filha que ele nunca conheceu. Nossa mãe, a quem o hospital deu a filha dos Vieiras, decidiu escondê-la, para proteger a criança, para proteger a outra família da dor, da verdade. Ela, que havia acabado de dar à luz, teve sua vida virada do avesso.
Mas, e a minha verdadeira irmã gêmea, a que nasceu comigo? O documento falava de 2 nascimentos, mas nossa mãe nunca mencionou uma segunda filha. Foi então que a senhora Vieira nos mostrou uma pequena fotografia. Uma foto de sua filha, em um berço. No verso, uma caligrafia familiar. Maria, Miu, não. A revelação foi avassaladora. Não éramos irmãs de sangue. A Marina, a filha que eu acreditava ser minha gêmea, era minha irmã por uma conexão muito mais forte. A vida, e eu era a filha do casal Vieira, que viveram a dor de perder uma filha que estava viva. Minha vida inteira, minha história, meu nome, tudo era um engano. Obrigado por estar conosco até aqui. O melhor ainda está por vir. Eu me vi em um abismo de emoções. A vida que eu conhecia, a família que eu amava, era uma construção baseada em uma mentira. A minha mãe biológica, a senhora Vieira, nos acolheu com o coração aberto. Ela nos contou sobre o parto, o medo, a dor da perda, e em meio às lágrimas, me disse uma frase que ecoou na minha alma. Eu nunca tive uma filha, e agora, tenho 2. A dor da Marina era diferente, mas não menor. Ela se descobriu a filha de uma família desconhecida, a irmã de uma vida que ela não conhecia. Mas ela me abraçou, com força. A nossa conexão, o nosso amor, era mais forte do que qualquer laço de sangue. Ela me disse, você é minha irmã. Nós, que éramos uma, nos tornamos 2. 2 histórias. 2 famílias. 2 corex. E a dor que parecia tão pesada, se transformou em amor. Decidimos continuar unidas, porque não era o laço de sangue que nos unia, mas o laço do coração. E o amor, no final das contas, é o que realmente define uma família. A verdade nos fez mudar, nos fez crescer. A nossa vida, que era uma, agora era 2. Eu abracei a história dos Vieira. Conheci o meu pai biológico, que me olhava com o amor de uma vida inteira, com o amor de uma história que ele não pôde viver. Marina se tornou parte da família deles, e eles, parte da nossa. O segredo que nos separou por mais de 4 décadas, agora nos unia de uma forma que nunca poderíamos ter imaginado. Hoje, vivemos uma vida dupla, com 2 famílias, com 2 corações e com um laço de amor que nunca mais se desfez. A história de 2 irmãs que descobriram a verdade por trás do seu nascimento e, através da dor, encontraram o amor. A história de um laço de sangue que se desfez, para dar lugar a um laço do coração que se tornou indestrutível.